Boa noite, obrigado por terem vindo. Em nome da Santiago Global, queremos agradecer a presença e também quem nos viu através das redes sociais da Associação Santiago Global. Agradecer em primeiro lugar a presença da doutora Helena Barata, muito obrigado por ter vindo. Agradecer também ao nosso companheiro de Santiago Global, Francisco Vasconcelos, que nos organiza estas tertúlias e que nos chama junto de mim para nos apresentar a nossa produtora de hoje. Muito obrigado. Boa noite a todos. Temos aqui a nossa segunda edição do Estudo Santiago. Eu acho que a Filomena não precisa, eu estava por Filomena, que nos conhecemos há muitos anos, praticamente não precisa de apresentação, porque está intimamente ligada a Santiago, a Miróbriga, acima de tudo, há muitos e muitos anos, tem sido escapado ali, tem sido arqueóloga e diretora regional de cultura do Alentejo, muito fez com Miróbriga, aliás, o centro de interpretação lá vemos hoje em dia deve-se um bocadinho, ou quase tudo, à sua iniciativa, e apesar de hoje em dia não estar tão ligada, mas continua com o Miróbriga no coração e aceitou de bom grado dar-lhe uma outra visão, uma outra perspectiva Miróbriga, do centro arqueológico, não tanto do ponto de vista das ruínas, como nós chamamos aqui em Santiago, das ruínas, mas do ponto de vista da paisagem e território. Portanto, dou-lhe a palavra. Qual é seu? Então, muito boa noite e obrigada por estar novamente em Santiago Cacém. Fui conhecendo durante décadas e que, tal como dizia o arquiteto Francisco, tive a sorte, o privilégio, aliás, de poder trabalhar em Miróbriga há quase 30 anos, 20 e muitos, mais proximamente, menos proximamente, e ter acompanhado, de facto, esta fase dos anos 90, finais de 90 e inícios de 2000, que foi muito interessante enquanto repto, uma vez que aconteceram coisas extraordinárias no sítio. Mas não foi para isso que eu fui convidada, eu fui convidada para falar um bocadinho da importância da paisagem e do território na implantação destas cidades romanas, que continua a ser mais ou menos de importância. Nós às vezes esquecemos, mas é a importância da vida das cidades e da localização das cidades passa exatamente pela ligação que têm aos territórios e aquilo que os territórios permitem e oferecem para as pessoas se poderem fixar. Ora, esta fotografia aérea, que é má, é uma pena, é má, mas para mim tem um grande encanto, porque foi uma boleia que eu apanhei, hoje era impossível apanhar esta boleia, porque iam exigir 500 mil seguros e sei lá bem o quê, mas foi uma boleia que eu apanhei de um helicóptero em 1995, um helicóptero que ia fazer um filme sobre Miróbriga, eu tive a sorte de me levarem. E, portanto, foi a primeira vez que eu consegui ver, já tinha visto fotografias de outras pessoas, mas ser eu a ver Miróbriga por cima. E isto eu escolhia porque, exatamente, Miróbriga tem uma localização privilegiada, sem dúvida nenhuma, neste território. Do ponto mais alto de Miróbriga, na altura em que o templo estaria intacto e o fórum funcionaria, era possível nós termos uma observação de toda a envolvência de Miróbriga, quase até ao Cercal. E era muito importante porque a Serra do Cercal fornecia minérios e, portanto, era extremamente importante toda esta zona da Serra do Cercal. Via-se o mar, aliás, se vocês forem ao ponto mais alto do centro interpretativo, ainda conseguem ver cines em linha reta, vê-se perfeitamente, e depois temos a Serra de Grândula, que também era uma serra mineira. Portanto, havia um controle efetivo do território e dos respectivos recursos. Isto não é novo, porque Miróbriga, antes da ocupação romana, também já tinha tido uma ocupação da Idade do Ferro e, certamente, quem se instalou lá antes também tinha esse controle e também tinha escolhido aquele espaço, não por acaso, mas porque havia um conjunto de recursos que os fizeram fixar. Ora, o que é que acontece
na época romana é que a exploração dos recursos, porque estamos a falar do Império, não é? Que vem do Médio Oriente até aqui, este ponto mais ocidental, e a noção da exploração dos recursos é muito clara, não só da exploração dos recursos, como da troca de bens. Portanto, o Império torna-se um grande comércio, um grande centro comercial com a escala de todo o Mediterrâneo. Portanto, com bens que iam de um lado para o outro, de um lado para o outro, e que os romanos prezavam muito conhecer, no fundo, aquilo que tinham à sua mão para poder explorar. O que é que eles aqui tinham fundamentalmente para explorar? O mar, com tudo aquilo que o mar traz, relacionado não só com a pesca, como com a transformação do pescado. Não muito longe de nós, temos Sines, com aquelas cetárias que lá vêm junto ao castelo, onde se salgaria o peixe, se transformaria o peixe. Temos a Ilha do Pessegueiro, que também tem fábricas de salga, mas também tínhamos minério, aqui muito perto de nós, no Cercal e na Serra de Grândola. Mas, além disso, tínhamos o Sado, não se esqueçam que isto ainda faz parte da bacia do Sado, e não muito longe temos Alvalade do Sado, onde, de facto, se comprovou a existência de um conjunto muito grande de casas agrícolas, huila, romanas, e que, muito possivelmente, forneceriam também a cidade. Ora, isto às vezes devia dar-nos um bocadinho uma noção pouco mais humilde, porque nós hoje estamos a perder esta noção desta necessidade de ligação aos recursos, e no fundo são eles que nos fazem viver. Portanto, é esta relação do homem com o seu território que faz com que as pessoas se fixem e que vivam nos seus territórios de uma forma mais plena, digamos assim. E nós estamos a perder um bocadinho com esta internacionalização dos bens que consumimos, etc, etc, mas de facto se calhar há um conjunto de crise até esta climatérica que nos vai fazer pensar um bocadinho no sentido que existe da ligação ao território. Ainda por cima, um território destes que vocês veem, se vocês forem a Miróbriga, é extraordinário ver como a paisagem, não há paisagens que não tenham sido modificadas, não é? As paisagens foram todas antropizadas, mas muitas das coisas que residem ainda do ponto de vista da florestal e da agricultura, nós podíamos encontrar quase em época romana. Porque o que se concentra aqui nos arredores, o sobreiro, que já era explorado, e o montado, que era uma coisa que na época romana podia existir, quase com este aspecto que nós vemos. Bom, voltando deixem-me só ver se me adapto. O que é que eu hoje, à distância, digamos assim, eu queria testemunhar um bocadinho o que é que foram as tentativas de compreensão de um território em época romana, mas também da ligação desse território ao presente. E desde o início que me preocupou a ideia de que Miróbriga, para além da sua riqueza como sítio arqueológico, e só por isso é uma riqueza enorme, porque nós estamos a falar de vestígios da época romana com 2000 anos, mas podemos ir a épocas anteriores que também estiveram presentes neste espaço. Mas a minha preocupação também era como é que as ruínas podem ser vistas em várias perspectivas. Na perspectiva de um arqueólogo e o interesse científico do sítio, na perspectiva de um historiador ou de um professor de história que tenta perceber o que é que aqui aconteceu no tempo e no lugar, mas também na perspectiva de outras matérias, nomeadamente professores de biologia, professores de matemática, professores de ciências naturais, e que podiam, através do sítio, aprender com os seus alunos.
Ou seja, é um sítio tão rico, que permite que seja olhado de várias formas. E de tal maneira que eu escolhi estas imagens, que é um capitel de miróbriga, é um lagarto que é das espécies mais comuns, claro, em ambientes pedregosos é natural que seja uma espécie muito comum, mas foi muito interessante porque houve uns biólogos que vieram fazer o estudo nas ruínas das espécies mais comuns que existiam, desde morcegos em vias de extinção, a sapos fabulosos que andam a passear nas ruínas ao fim da tarde, ouriços cacheiros, por exemplo, que também passeiam com as suas ninhadas nas ruínas, até como disse há pouco, os morcegos que estão em vias de extinção. Portanto, tudo aquilo é um conjunto riquíssimo de espécies, quer vegetais, quer animais, e que se concentram. Este estudo, eu só vos vou dar o testemunho porque me acompanha de forma indireta até hoje. É uma coisa que trago, agradeço aos biólogos que fizeram o levantamento e ainda por cima porque trago hoje comigo, passado 30 anos, e vou-vos explicar porquê. Na altura eles fizeram o levantamento das espécies, fizeram estas aguarelas fabulosas, foi editado um conjunto muito curioso das suas aguarelas, que penso que ainda haverá nas ruínas, não sei, mas com uma carteirinha em que fazia a caracterização das espécies. E depois, na altura, e de acordo também com os biólogos, fez-se um primeiro artigo para se tentar encontrar, já que nós não tínhamos prova arqueológica da existência destas espécies na época romana, porque para isso precisávamos de encontrar os esqueletos destas espécies datados. Como não tínhamos a certeza, nós tentámos fazer através da literatura. E o nosso primeiro trabalho a seguir, a eles terem feito isto, foi ver nos livros latinos que referências havia a estas espécies, para perceber se também havia uma continuidade, digamos assim. Claro que nunca pode haver uma continuidade absoluta, porque o tempo mudou, não é? Mas há espécies que continuam a existir e que teriam existido no século, por volta do século I. Ora, esse foi o primeiro levantamento, então toca aí ver aos autores latinos, principalmente aqueles mais relacionados com a agricultura, para ver as referências que havia, quer das espécies vegetais, quer das espécies animais. Mas, na altura, eu senti que ainda faltava qualquer coisa e que não bastava só estas referências latinas, para além das análises que depois poderiam ser feitas pelos especialistas daquilo que era o espólio arqueológico destas espécies. Mas, para além disso, da questão, eu dei-me conta que no mundo romano não havia estas arrumações como nós temos hoje, que começa a falar-se da agricultura, mas não se fala da religião. E nós, se regressarmos ao universo romano, nós encontramos os autores, como o Virgílio, que nos está a falar dos momentos em que, por exemplo, o trigo deve ser plantado, ou quando o vinho está bom para vir a servir à mesa, que isto não é separado do mundo religioso. Do mundo religioso através dos seus rituais, e o autor constantemente está a fazer apelo às divindades respectivas. Ou seja, Ceres, protetora dos cereais, o Baco com o seu vinho e um conjunto de outros, a Atena por causa do azeite e da oliveira. E então eu continuei a aprofundar esse estudo que me acompanha até hoje. E acredito ou não, agora com estes cabelos brancos todos, regressei ao doutoramento, a ser estudante, porque eu tinha-o interrompido numa certa fase em que o trabalho não me deixava, e estou exatamente a escolher a mitologia. A mitologia, claro que não vou trabalhar só sobre Miróbriga, mas Miróbriga para perceberem como os amores demoram muito tempo, os amores, os grandes amores demoram muito tempo e de facto levam-nos, acompanham-nos ao longo de uma vida, se bem com visões diferentes e olhares diferentes, que não foi o que o Francisco me pediu, foi que eu trouxesse aqui um bocadinho como é que é possível perspectivar um sítio arqueológico
com outros olhares. E depois hoje é a minha grande companhia, com a mitologia, claro que não me fixei só às espécies, estas espécies, o tema não será necessariamente este, mas de qualquer modo foi uma coisa que continuo a acompanhar, porque é muito interessante ver que a mitologia, que no fundo são narrativas, não é? Eram narrativas passadas, como nós nas tertúlias, passadas de pais para filhos e netos, era oral, como as nossas lendas, era um património oral, e de vez em quando vinha um grande poeta, na Grécia, os poemas homéricos, o Hesíodo, e depois uma quantidade enorme deles, até chegar, na época romana, às grandes metamorfoses do Ovídio, e que fixavam essas lendas, portanto, fixavam de algum modo os mitos como eles nos chegaram. Ora, estas narrativas misturavam, claro está, se vocês não têm acompanhado, vejam no canal 2 um programa fabuloso que está a passar, um professor, um mestre mesmo, que está a dar um programa sobre mitologia, e é muito interessante porque ele não usa quase nós hoje em dia pomos tudo cheio de sons, cheio de fotografias e de imagens, não, é um professor, só de vez em quando é que põe umas imagens e está a falar exatamente da importância da mitologia. E vai no segundo episódio. Deu a semana passada o segundo episódio. Isto, no fundo, estas grandes narrativas continham uma tentativa de explicação daquilo que o homem não conhecia. Portanto, os fenómenos naturais, principalmente, a maior parte destas histórias da mitologia rondavam a natureza, os fenómenos da natureza, quer os agrícolas, quer as trovoadas, quer os acidentes de terreno. Portanto, eram histórias, um bocadinho de explicação do mundo. E, como explicação do mundo, claro está que não se dissociavam depois da agricultura, ou seja, têm aspectos que também são ecológicos. Eu vou-vos dizer porquê. Porque as divindades, quase todas, têm um atributo vegetal ou animal. E muitas vezes contam histórias para que as pessoas protejam as espécies. Vou-vos dar um exemplo. O carvalho. Demora muito ou pouco tempo a crescer. Muito. Quem é que vocês escolhiam para Deus que se ia esconder no carvalho? Ora mesmo, é onde se esconde o Pai dos Deuses. E então, é tão engraçado, porque as florestas de carvalhos eram protegidas por ninfas. Tinham uma proteção e não se podiam cortar, porque havia exatamente essa noção do tempo que um carvalho demorava a crescer. E há uma série de histórias fabulosas de pessoas que tentaram cortar o carvalho e que tiveram um mau fim. Portanto, há também lições, digamos, de comportamento com as espécies animais e vegetais. Por exemplo, todos vocês conhecem a Atena. A Atena, lembra-se lá qual era o atributo dela? Toda a gente se lembra. Na escola primária nós tínhamos uns caderninhos. No Loureiro também é outra história. Era o Loureiro, não era o Loureiro. A Atena não era. Sim, por isso. Então, e quem olhava aquelas coisinhas, aquele animalzinho que nos acompanhava na escola primária? O mocho, que é o símbolo da Atena. E por outro lado tem a oliveira. E é muito engraçado, porque a mulher, a deusa da inteligência e da estratégia, é a Atena. E, portanto, é natural que a Atena se faça acompanhar com símbolos. O mocho tem visão noturna, representa também alguma inteligência animal e por sua vez, a oliveira é a que dá o azeite. É o que cria luz no sentido físico, mas que também quer dizer luz, conhecimento. O loureiro, que o Francisco estava a falar, também tem uma história maravilhosa.
uma história maravilhosa, porque é o símbolo dos vencedores, a coroa de louros, não é? A coroa de louros. A coroa de louros também tem a ver com uma história da mitologia maravilhosa, com Apolo, aquele ser belo, lindíssimo, da música, do conhecimento, da saúde, mas também tinha os seus desaires amorosos. Aliás, teve vários, mas um destes que ficou conhecido, que tem a ver com o loureiro, é que ele, a uma certa altura, apaixona-se por uma ninfa que se chama Dafne. Só que as ninfas, a maior parte delas, não queria relações fixas. Elas queriam as montanhas, porque as ninfas representam as forças da natureza. E, portanto, queriam era andar nas monteiras, nos ribeiros, porque há ninfas do mar, dos rios, das montanhas, já vimos dos carvalhos. Portanto, eram forças da natureza. E, portanto, como forças da natureza também que são forças libertas. E ela não quis nada com Apolo. E não quis nada com Apolo, que foi a correr atrás dela, foi a correr, porque queria a viva força ter uma relação com a ninfa. Ela já estava desesperada, já estava aflita e resolve pedir ajuda ao pai. Eu quero ser como a Diana. A Diana é a virgem, a irmã do Apolo, que não quis também relacionamentos masculinos, digamos assim, fosse com humanos ou com divindades. E a certa altura, já desesperada, o pai ajuda e ela transforma-se num loureiro. Ela transforma-se, fica com raízes e os braços ficam transformados num loureiro. O que é que acontece com o Apolo? Entristecido, porque não conseguiu ter o relacionamento que queria com a Dafne, não tem outro remédio, vai junto ao loureiro, tira as folhas do loureiro e diz: já que minha não serás, tu serás a coroa dos grandes vencedores. E é por isso que existe a coroa de louros. Eu não vos vou demorar muito com a mitologia, mas é só para vocês perceberem como os nossos caminhos são longos. Imaginem o caminho dos sítios arqueológicos e, portanto, eles são passíveis de ser vistos sempre de várias formas, designadamente nesta componente de relação com aquilo que nos faz estar vivos, que é a natureza, ao fim e ao cabo. Mas vou passar à frente. E os outros, cá estão. Isto não é nenhum exagero, são de facto estes sapos enormes que existem. Se vocês forem às ruínas ao fim da tarde, nas calçadas romanas, eles andam por lá passeando e fazem uma barulheira que não imaginam, assim ao fim à tardinha. A mesma coisa, falei-vos dos ouriços, cá estão eles, e portanto este levantamento foi feito, foi das coisas que eu gostei de ter acompanhado, exatamente porque me permitiu um outro olhar, e eles tinham que pernoitar nas ruínas, na casinha, quem conhece as ruínas, na casinha lá embaixo, pernoitar porque acompanhavam exatamente o adormecer de muitas destas espécies e o acordar de algumas delas. Pronto, toda a gente sabe, não vou estar outra vez a repetir aquilo que é sabido de Miróbriga, esta tal ligação tão forte com a Serra de Grândola, com Sines, com a Lagoa de Santo André, e ser uma zona de transição entre todos estes mundos. O pessegueiro também já vos falei aqui, a ligação a Sines, que também era muito importante, e pronto, tinha grandes condições, todas e mais algumas, para nos arredores, haver uma boa prática agrícola, condições de proximidade da exploração dos recursos marinhos e ainda por cima uma rede de estradas que nós não conhecemos bem, porque não temos muitos vestígios de estradas nesta zona, nem marcos miliários que ajudariam a perceber onde é que passavam exatamente as estradas. Mas muito possivelmente haveria uma estrada de ligação a Sines, claro está, porque era uma zona marítima e que seria ligada, e depois com as zonas mais interiores por causa dos minérios e a questão agrícola. Isto é só para vocês verem como a própria paisagem das ruínas em si pode ser mudada.
E vou-vos dizer, a primeira coisa que pode mudar o aspecto das ruínas é a sua própria escavação. Se repararem, estamos a ver o mesmo sítio. Ali em cima, que é o fórum, é a zona do fórum. E com as escavações vamos tendo uma percepção muito mais nítida, como veem ali embaixo, das construções à volta do fórum. E com isto muda a paisagem. Porquê? Porque o terreno é decapado, há árvores que têm que ser abatidas, não é? O terreno passa a ter outra topografia, porque terrenos que muitas vezes pareciam inclinados, depois de escavados, vão dar grandes plataformas como aquela do fórum, não é? E há uma noção do sítio que passa a ser diferente. Portanto, nós sabemos que Miróbriga foi construída numa colina, não seria uma colina com características muito diferentes aqui, chamam-lhe o bairro Alto, não é? Desta zona aqui na periferia do Castelo de Santiago, e que depois é cortada para fazer edificações. Ou seja, temos uma grande plataforma que faz o fórum, que é aquela praça pública que vocês estão a ver retangular, com os edifícios públicos, e depois temos novamente taludes que cortam. Não se esqueçam que isto era cortado, não havia máquinas para cortar isto. Era mesmo cortado. E a plataforma do fórum, que vos parece toda plana, o xisto não tinha aquele figurino. Portanto, é cortado, são grandes intervenções. Ou seja, do ponto de vista arquitetónico, devia ser ao mesmo tempo brutal. Porque eles, para construírem aquelas grandes plataformas, tinham que tirar o figurino mais inclinado que tinham as colinas. E se forem à zona das termas, veem a mesma coisa. Eles cortam a rocha para encostar as termas, portanto, é cortada assim e assim, para construir e para dar aquele aspecto mais romano. Ou seja, eles adaptaram-se ao facto disto ser uma zona elevada, há aspectos da cidade que se adaptam, não é esta topografia, mas quando querem implantar os grandes edifícios públicos, eles têm que fazer estes grandes cortes. Portanto, também tinha algum aspecto que seria um pouco violento do ponto de vista paisagístico. Hoje temos 2000 anos de distância, estamos fabuloso, mas se houvesse paisagistas naquela época, certamente também diriam, e o que eles estão para aqui a construir.